Os vetores f1 e f2 e suas componentes formam um triângulo retângulo. Então, pode-se usar as relações trigonométricas para realizar a decomposição vetorial. O vetor f1 tem componente f1x para a direita e componente f1y para cima. O vetor f2 tem componente f2x para a esquerda e f2y para cima. Considerando como sentidos positivos para cima e para a direita, e lembrando que na componente em que o ângulo está colado usa-se o cosseno, o seno corresponde ao cateto oposto ao ângulo, a componente f1x está colada no ângulo, portanto usa-se o cosseno, e pela relação do triângulo retângulo, tem-se que f1x é igual ao módulo de f1, que corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o cosseno de 30 graus. O módulo de f1 é de 600 newtons, então a componente x é de aproximadamente 519,615 newtons. Note que o sinal é positivo porque a componente aponta para a direita. A componente y, f1y, tem sinal positivo porque aponta para cima e corresponde ao módulo de f1, que é a hipotenusa do triângulo retângulo, vezes o seno de 30 graus, porque f1y é oposta ao ângulo. Usando valores, tem-se que f1y é igual a 300 newtons. Fazendo o mesmo com a força F2, a componente x aponta para a esquerda, por isso tem o sinal negativo, e com ela usa-se o seno do ângulo, porque a componente é oposta a ele. Então, o módulo de F2 é de 400 newtons, portanto, F2x é aproximadamente 282,84 newtons. A componente y aponta para cima, por isso é positiva, e nela usa-se o cosseno, porque a componente está colada no ângulo, e vale aproximadamente 282,84 newtons. Note que o valor em módulo de f2x e f2y é o mesmo, porque o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Então, aplicando a equação 2.1 para determinar as componentes da força resultante, a sua componente x é igual ao somatório das forças no eixo x. Portanto, tem-se f1x mais f2x, que resulta em 236,77 newtons. E a componente y é igual a f1y mais f2y, que resulta em aproximadamente 582,84 newtons. Para encontrar a intensidade, ou seja, o módulo da força resultante, extrai-se a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, que vale aproximadamente 629,1 newtons. Então, representando a força resultante e suas componentes, ambas positivas, portanto apontam para a direita e para cima, com isso é possível calcular o ângulo delta que a força resultante faz com a horizontal, que neste caso é o semi-eixo x positivo. Novamente usando a relação da tangente no triângulo retângulo, empregando o módulo dos valores, porque foi feita a representação, tem-se que delta é igual a tangente na menos 1
do módulo da componente y, que é oposta ao ângulo, dividido pelo módulo da componente x, que é adjacente ao ângulo. E o resultado é de aproximadamente 67,89 graus.